Seja bem-vindo à terceira aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: transformar em quilômetros 3.600 metros, 2.160.000 centímetros e 0,03 metros. Bom, antes de realizar a resolução deste exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix, ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui. Como já foi apresentado em aulas anteriores, eu vou aplicar aqui esta tabela, que trata-se das medidas de comprimento. Observe, aqui o exercício pede para transformar em quilômetros, medidas que, obviamente, não estão em quilômetros. Nessa tabela aqui, eu já tenho algumas equivalências e essas equivalências irão nos ajudar a resolver o exercício. Eu tenho aqui no item A, 3.600 metros. Aí fica a pergunta, quantos metros equivalem a 1 quilômetro? Aqui na tabela de equivalência nós temos que 1 quilômetro equivale a 10 ao cubo em metro, ou seja, 10 ao cubo, 1.000 metros. Com essa informação, eu irei fazer a minha conversão. Então, para fazer a conversão, eu irei aplicar aqui uma regra de 3. 1 quilômetro está para 10 ao cubo em metros, assim como x está para 3.600 metros. Por quê? Eu deixo saber quantos quilômetros equivalem a 3.600 metros. Então, por isso eu relacionei desta forma. Próximo passo, vou multiplicar em x. Então, vou ter 10 ao cubo em metros vezes x igual a 1 km vezes 3.600 metros. Isolando o x, eu vou ter que x é igual a 3.600 metros vezes 1 km dividido por 10 ao cubo em metro. Agora observe, eu tenho a unidade de metro aqui embaixo e também possuo ela aqui em cima. Então eu vou poder anular essa unidade com essa aqui. Então esses dois m's aqui, eles irão sumir. Então eu vou ficar com 3.600 vezes 1 km dividido por 10 ao cubo em metro. Agora, 3.600 vezes 1 km dá 3.600 km. Então vou ter 3.600 km dividido por 10 ao cubo em metro. Agora, 10 ao cubo é o quê? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Então tenho 3.600 km dividido por 1.000. Se você não souber fazer a divisão de cabeça, simplesmente faça isso aqui. 3.600 dividido por 1.000 vai dar 3. 3 vezes 1.000, 3.000. 3.600 menos 3.000, 600. 600 é menor que 1.000, então vou botar uma vírgula e adicionar um zero. Então tenho 6.000 dividido por 1.000. 6.000 dividido por 1.000, 6. 6 vezes 1.000, 6.000. Então 6.000 menos 6.000, zero. Então tenho que 3.600 dividido por 1.000 é 3,6. Então tenho que 3,6 quilômetros. Então 3.600 metros equivalem a 3,6 quilômetros. Próximo item, item B. 2.160.000 centímetros. Quanto isso equivale em metro? Eu tenho que 1 centímetro igual a 10 elevado a menos 2 metros. Para facilitar essa conta, eu vou transformar este valor aqui, 2.160.000 centímetros, em notação científica. Então, vou ficar com 216 vezes 10 a quarto centímetro. Por quê? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Isso significa que, se eu for transformar em notação científica, eu vou ficar com 216 vezes 10 elevado à quarta. Porque cada zero aqui que eu vou tirando equivale o quê? A uma multiplicação por 10. Ou seja, tirei esse zero aqui, mandei a vírgula para este lado. Opa, é como se eu estivesse multiplicando por 10, por 100, por 1.000, por 10.000. Então 10 elevado à quarta é 10.000. Ou seja, 216 vezes 10.000 vai dar 2.160.000. Então substituo para o que é equivalente. Então depois disso, vou montar minha relação. Logo eu terei 1 centímetro está para 10 elevado a menos 2 metros, assim como 216 vezes 10 elevado a 4 centímetro está para x. Agora observe. Por que sempre que você for fazer uma regra de 3, você vai ter que colocar as unidades sempre do mesmo lado. O que isso quer dizer?
eu tenho um centímetro aqui à esquerda, então também vou colocar aqui o centímetro à esquerda. Se eu tivesse colocado esses dois itens à direita, eu teria o quê? A unidade de metro desse lado e o x desse lado. Então, aonde você vai colocar o x? Aonde você vai colocar a unidade de metro? Sempre vai depender, ó. Sempre que você for aplicar a regra de 3, coloque as unidades, as medidas que têm a mesma unidade do mesmo lado. Se eu estou colocando centímetro desse lado, coloque também, ó, a unidade que você deseja saber qual o comprimento em metro deste lado também. Porque eu estou transformando de centímetro para metro. Se eu tivesse botar essa unidade aqui, ó, à esquerda, eu teria que colocar todas as unidades que estão em centímetros na direita. Bom, tendo explicado isso, próximo passo, multiplicar em x. Então, vou ter 1 centímetro vezes x igual a 216 vezes 10 a 4 centímetros vezes 10 a menos 2 metros. Depois vou isolar o x. E observe, eu tenho 1 centímetro em cima, tenho 1 centímetro embaixo, então eu vou cortar. Então, vou ficar com 216 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 2 metros, dividido por 1. Qualquer coisa, né, dividido por 1 é ela mesma. Então, vou ter 216 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 2 metros. Cheguei aqui. Vou lembrar, ó, das propriedades de potência. Qual que eu vou usar aqui dessas propriedades? Vou usar essa aqui, a primeira. Ó. Por quê? Eu tenho aqui, ó, mesma base, uma multiplicação entre valores que possuem a mesma base, mas expoentes diferentes. Mesmo se os expoentes fossem iguais, eu poderia aplicar essa propriedade. Porque ó, sempre que eu tiver uma base igual numa multiplicação, eu posso aplicar essa propriedade. Então, vou ter aqui a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a n, m, né, mais n. Mas observe o seguinte, ó. A soma ela ocorre sempre que você tem que levar em consideração a regra de sinais. Aqui, ó, o expoente desse 10 é menos 2, o expoente desse 10 é 4 positivo. Então, quando eu for aplicar a propriedade, eu vou ter uma subtração entre os expoentes. Eu vou ter 216 vezes 10 elevado a 4 menos 2. Por quê? Porque o 2 é negativo. 4 menos 2, 2. Então, eu tenho 216 vezes 10 elevado ao quadrado em metro. Aí você pergunta, mas calma aí. O exercício está pedindo para transformar em quilômetro. Sim, mas eu não tenho aqui, ó, centímetro. Para chegar em quilômetro, primeiro eu converti para metro. Porque se você pegar aqui, ó, a tabela, ela diz, ó, 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. 1 quilômetro a 10 ao cubo em metro. Ou seja, para saber quantos quilômetros cabem nesse centímetro aqui, ó, nessa medida em centímetro, primeiro eu tenho que transformar ela em metro. A não ser que você aí, ó, que está assistindo essa aula, você já tem aí de cabeça como se faz essa transformação. No caso aqui, eu poderia fazer de uma forma mais imediata? Com certeza. Só que o objetivo aqui dessa aula é demonstrar de forma detalhada mesmo como é que se aplica as propriedades e como se realiza as conversões. Agora, prosseguindo, transformei em metro. Ou seja, 2.160.000 centímetros vale 216 vezes 10 elevado ao quadrado em metro. Agora que eu tenho a unidade de metro, vou transformar em quilômetro. Para transformar em quilômetro, o que eu devo fazer? Simples, ó, a mesma regra de 3 de antes, só que dessa vez, ó, tudo que é metro, vou deixar de um lado, tudo que é quilômetro de outro. 1 quilômetro equivale a 10 ao cubo em metro, ou seja, ele equivale a 1.000 metros. Não ficar com isso aqui, ó. 1 km está para 10 ao cubo em metro, assim como x está para 216 vezes 10 ao quadrado em metro. Vou multiplicar em x. Então, vou ter 10 ao cubo m vezes x igual a 1 km vezes 216 vezes 10 ao quadrado em metro. Isolando x, 1 km vezes 216 vezes 10 ao quadrado metro dividido por 10 ao cubo em metro. Observe, eu tenho a unidade de metro embaixo, em cima, eu posso anular essas unidades. Então, eu vou ficar com 1 vezes 216 vezes 10 elevado ao quadrado quilômetro. Por quê? Aqui é 1 quilômetro. 1 quilômetro vezes 216 vezes 10 ao quadrado dá 216 vezes 10 ao quadrado quilômetro. Dividido por 10 ao cubo. Cheguei aqui na divisão, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta propriedade de potência aqui, ó. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n.
Mas observe que a subtração, ela sempre vai depender do quê? Do sinal. Como assim? Se eu tivesse aqui, ó, aplicando propriedade de potência ao que eu tenho aqui. Eu tenho, ó, base igual, numa divisão entre valores que possuem expoentes de mesma base. Então vou ter o quê? A preservação do expoente e a subtração ou a soma dos expoentes. Por quê? Aqui o 3 está positivo, só que quando ele passar para cima, ó, ele vai negativo. Ele é o meu n aqui. Mas se esse 3 aqui fosse negativo, fosse menos 3, o que eu teria? Eu teria ele subindo para cima positivo, então haveria aqui uma soma numa subtração. Então ficar com 216 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3, isso vai dar 216 vezes 10 elevado a menos 1. Mas observe, ao chegar neste ponto, eu não estou aplicando apenas essa propriedade de potência de divisão. Quando eu chego aqui, ó, eu também estou aplicando de forma simultânea essa propriedade de potência aqui. Mas agora, prosseguindo, eu vou ficar com 216 vezes 10 elevado a menos 1 km. Isso é igual ao quê? 216 vezes 0,1 km. Isso vai dar 21,6 km. Se você realizar essa multiplicação, ó, dá isso aqui. Ah, mas eu não sei multiplicar direito. Então, ó, você vai vir aqui e fazer isso. Ó. 216 vezes 0,1 vai dar quanto? 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Depois, ó, bota o sinal de mais embaixo do 6. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 6, baixa com esse sinal aqui, ó, fica 6. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 0 com nada, 0. Então, ficar com 0, 2, 1, meia. Aí o que ocorre? Eu tenho uma vírgula aqui, ó, após a vírgula. Então, pega aqui, ó, da direita para a esquerda, caminho. Puf. E meta a vírgula aqui. Então, vou ter 21,6. Então, é assim, ó. Se você não souber realizar essa multiplicação de cabeça, basta realizar dessa forma. E sempre lembrar da regra. Tem uma casa após a vírgula. Chega aqui no resultado, ó, da direita para a esquerda caminho, ó, a vírgula. E pronto, chega no resultado final, 21,6. Agora, último item, item C, 0,3 é 0,03 metros, não é? 1 metro, 1 quilômetro, né, equivale a 10 ao cubo em metro. Então aqui vai ser mais fácil. Eu simplesmente vou pegar esse 0,03, vou transformar em notação científica. Observe, quando eu caminho esse 3 para a esquerda, é como se eu estivesse multiplicando ele por 10, né? Então, eu vou caminhar ele duas vezes, né? Porque eu vou botar ele, ó, depois da vírgula. Ele vai caminhar, ó, uma vez, duas vezes. Então é como se eu tivesse multiplicado por 100. Ou seja, eu peguei aqui, ó, 0,03 vezes 10 dá 0,3. 0,03 vezes 100 vai dar 3. Então é como se eu tivesse multiplicado, para transformar em notação científica, por 100. Que é o mesmo que dizer, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque isso aqui significa que este valor está duas casas após a vírgula. Então é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Cheguei aqui, eu tenho. Agora eu vou fazer a conversão. 1 km está para 10 ao cubo em metro, assim como x está para 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Observe, sempre do mesmo, as unidades tem que estar do mesmo lado. Aqui está metro, então a unidade que eu quero converter também vai ter que estar aqui, ó. Por quê? Porque ela também está em metro. Depois disso, multiplica aqui, ó, em x. Então o que eu terei, ó, 10 elevado ao cubo metro vezes x igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros vezes 1 km. Isolando x, vou ter isso aqui. Tenho unidade em metro em cima, tem unidade embaixo, eu vou poder cortar. Então vou ficar com 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 km dividido por 10 ao cubo. 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 km, 3 vezes 10 elevado a menos 2 km dividido por 10 ao cubo. Cheguei aqui, vou lembrar das propriedades de potência. Especificamente a propriedade da divisão. Então aplicando, ó, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 2 km dividido por 10 elevado ao cubo.
Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, ó. Observe, ó, ao aplicar a propriedade, o expoente aqui desse 10, que é o que está ao cubo, vai ficar negativo. Porém, ó, lembre-se do seguinte, se aqui ele estivesse negativo, ao aplicar a propriedade, passar o valor para cima, ele ficaria positivo. Por quê? Porque sempre que você aplicar a propriedade, essa propriedade aqui de divisão entre expoentes que possuem bases iguais, vai haver a inversão do sinal do valor que está dividindo o outro. Ou seja, como aqui ó, o 10 ao cubo está positivo, então ele subiu, ficou negativo. Se ele tivesse negativo aqui, quando ele subisse, ele ia ficar positivo. Então preste atenção à regra de sinais. Agora, prosseguindo, eu vou ter ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2, menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Então tem 3 vezes 10 elevado a menos 5 km. Ou seja, 0,3 metros transformado em quilômetro é isso aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 5 km. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas se restou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.